Tem que pegar uma... Ô, meu amigo. Tudo bem? Vem, trabalhador. Já chegou? Eduardo. Fernando. Prazer. Vamos lá. Presidente. Vamos lá, Nix. Não, ministro. Vamos lá. Não? Ele fala e o Paulo fala. Bom, primeiro bom dia a todos. Bom dia. Nós estamos aqui, presidente Bolsonaro, acompanhando o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, para um momento muito importante que está sendo construído com o Parlamento. Hoje começa a tramitar uma das mais importantes ações conjuntas do Parlamento brasileiro com o Poder Executivo, que é a PEC do Pacto Federativo. É motivo de muita honra para todos nós iniciar uma revisão, uma modernização das relações e, acima de tudo, uma nova perspectiva de um país que recupera sua confiança interna e externa. A partir daí, gostaria de passar a palavra ao ministro Paulo Guedes, que conduziu todo esse processo e que traz para o Brasil a expectativa, junto com o presidente Jair Bolsonaro, de que um novo tempo virá para estados e municípios na recuperação da verdadeira Federação Brasileira. E aquela tese que foi construída na eleição de mais Brasil e menos Brasília começa hoje a ganhar corpo. Senhor presidente do Senado Federal, gostaria de, senador David, passar a palavra ao nosso ministro da Economia. Bom dia a todos. Queria agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança e o apoio que nos tem dado, ao presidente Davi Alcolumbre, também pela confiança e pelo apoio que nos tem dado, ao líder, senador Bezerra, que também está apresentando a reforma aqui no Senado, como a Casa da República. O tema não podia ser mais apropriado para o Senado, porque é uma transformação do Estado brasileiro. Tem várias dimensões o pacto. Tem a consolidação de uma cultura fiscal, uma cultura de austeridade, de sustentabilidade fiscal. Na verdade, nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. E as outras dimensões são auxiliares, como a reforma administrativa, como o estado de emergência fiscal, como as privatizações. São as transformações do Estado brasileiro para que ele possa fazer políticas públicas de forma descentralizada. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança, tudo que o presidente durante a campanha
propôs. O dinheiro tem que estar na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está, tem que estar na base, e é isso que o presidente está fazendo, cumprindo uma promessa de campanha. Eu quero agradecer muito o apoio do Senado, que trouxe também, numa reforma recente, estados e municípios, para a reforma previdenciária, fortalecendo também a nossa federação. É melhor uma reforma onde a União tem 800 bilhões e os estados e municípios estão dentro, fortalecidos, do que uma de 1 trilhão, onde os estados e municípios estão fora. Então eu quero agradecer também ao senador Tasso Gereissati pela condução da reforma e por incluir estados e municípios, também no mesmo espírito de fortalecimento da Federação Brasileira. Obrigado. Você é o dono da casa, fala por último. Ele é o dono da casa, fala por último. Eu tenho certeza que existe muita mais coisa em comum entre o Legislativo e o Judiciário do que sonha a vã filosofia. Então, desculpe aqui, vou refazer aqui. Existe mais coisa em comum que une o Executivo e o Legislativo do que a vã filosofia. E também o Judiciário, por que não? Nós aqui muitas vezes dependemos do Judiciário para levar nossas propostas avante, em muitas oportunidades. Então eu quero dizer do orgulho, da satisfação de estar aqui entre amigos, alguns novos, outros mais antigos, senhores senadores, senhores deputados, e dizer que essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas, e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. Então essa proposta aí que veio da equipe econômica, mas que, apesar de não ter a minha assinatura, nós incorporamos essa proposta, juntamente com os líderes aqui, o Bezerra e o Eduardo, e nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. Então é com esse espírito que eu estou aqui, muito emocionado, muito feliz em participar desse momento ao lado de pessoas tão ilustres, em especial aqui o Davi Alcolumbre. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Bem, bom dia a todos e todas. Gostaria de primeiro registrar e agradecer todos os parlamentares, presidente, todos os líderes, todos os senadores, deputados federais que vieram prestigiar a sua estada aqui no Senado Federal, mas agradecer profundamente a Casa hoje, o Senado Federal hoje está presente nessa entrega formal e oficial do governo, do Poder Executivo, na sua presença e dos seus ministros, e isso mostra o envolvimento do Senado Federal, do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, com as propostas para reformular e refundar um país. Eu agradeço o apoio incondicional de todos os senadores, em todos os momentos aqui, na presidência desta casa. Todos os dias a gente precisa renovar as esperanças e fazer as coisas acontecerem, porque os brasileiros esperam de todos nós, presidente Bolsonaro, uma resposta. Eles nos delegaram a função e a obrigação de fazer por eles. 210 milhões de brasileiros esperam as respostas do Poder Executivo e do Poder Legislativo para que a vida dos brasileiros possa melhorar, que as desigualdades possam diminuir, que os empregos possam acontecer e que a gente possa ter uma sociedade menos desigual e mais justa. Eu divido essa conquista com todo o Parlamento brasileiro
divido com os senadores, mas divido com os deputados também, que têm dado a sua contribuição ao longo desse primeiro ano de muito esforço de todos nós e de muita consciência, presidente. Todos nós sabemos o limite das nossas obrigações e sabemos o Brasil que queremos. Assim como Vossa Excelência, este parlamento, esta legislatura foi eleito para fazer as coisas acontecerem. E eu não tenho dúvida que esse parlamento será considerado o parlamento mais reformista da história do Brasil, porque tem a consciência de que muitas das propostas do governo federal, do Poder Executivo, elas conciliam com o que o parlamento quer de um país mais justo. Então o parlamento brasileiro recebe hoje das mãos do ministro Paulo Guedes e das suas mãos, porque eu sei que isso foi construído a várias mãos, todos os atores participaram desta discussão, o parlamento participou dessa discussão antes da matéria chegar aqui, porque nós trouxemos para o debate temas importantes e o governo é consciente da sua obrigação e da sua responsabilidade, também conciliado com o parlamento, porque eu sei de várias reuniões que nós participamos, todos aqui, tentaram ajudar na construção desse texto. E agora vão ter a obrigação de fazer as adequações necessárias, fazer o aprimoramento dessa redação, porque só o debate democrático e republicano, verdadeiro e franco, é o que pode construir uma sociedade mais justa. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa buscar a conciliação, porque o Brasil espera da gente essa conciliação. Então, em nome do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro, receba, presidente, o nosso carinho e o nosso reconhecimento. A sua presença aqui hoje, da sua equipe, todos os ministros, é a presença do respeito à política. O senhor está aqui hoje entregando a proposta do governo, que foi construída a várias mãos, mas essa proposta, sendo recebida pelas mãos do presidente da República, ela tem, sem dúvida nenhuma, um peso ainda maior. Porque o senhor poderia ter pedido para o ministro Paulo Guedes fazer a entrega, mas o senhor fez questão de estar presente. Então, tenha o nosso reconhecimento do seu papel nessa construção. A gente não consegue fazer o que o Brasil precisa sem a interlocução, sem a comunicação e sem a conciliação. E esse gesto seu hoje aqui no Senado Federal, no Congresso, é um gesto de aproximação com a política, com os políticos, porque foram eleitos, assim como Vossa Excelência, para fazer o que tem que ser feito por um país melhor. Então, receba o nosso carinho, ministro Paulo, ministro Onyx, todos os ministros que estão presentes. Novamente, eu divido tudo que a gente conseguiu esse ano. Essa, presidente, é a primeira grande reunião com a sua presença pós-votação do Senado da reforma da Previdência. Eu sei que a sua presença hoje aqui também é de reconhecimento ao papel do Senado Federal. O Senado da República cumpriu a sua obrigação. Estamos organizando a data da promulgação dessa emenda constitucional, mas o nosso dever de casa e as nossas obrigações estão todas sendo, a cada dia, cumpridas por este parlamento que tem a consciência da sua obrigação. Estamos aqui hoje lhe recebendo na sua casa, que o senhor, na sua biografia, presidente, o senhor tem 28 anos de parlamento e 10 meses de poder executivo. Eu tenho certeza que o seu coração é essa casa. A sua relação construída com os brasileiros, ela saiu da Câmara. Não deseja a minha cadeira. Não! Ela é de criptonita. Não, eu estou desejando para o senhor sucesso. Porque eu sei que as pessoas falam assim, quando o senhor se candidatou a presidente do Brasil, o senhor sabia também do tamanho das suas obrigações. E agora, o senhor saiba, presidente, que o senhor tem o apoio incondicional desta casa para fazer as coisas acontecerem para o povo brasileiro. E nós estamos dando demonstração todos os dias por isso. Porque essa sua casa, a sua casa é o parlamento. O senhor está no executivo hoje, com muita honra, porque foi assim a vontade do povo na eleição passada, mas o senhor sabe que o senhor pode estender a mão para o parlamento, que o parlamento estará ao seu lado.
conte com a gente aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Estamos todos muito felizes de dar a nossa parcela de contribuição para esse país, que acreditou no senhor e acreditou no parlamento. Que Deus nos abençoe. Só faltou Deus acima de tudo aí, Brasil. Pois é, mas é o senhor aí. Para ele cumprimentar. Parabéns. 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 Pois é, ele. Vamos lá. Fernando fazendo uma entrega formal da pedra. Não. Tá chegando. Chegando aí. Tá chegando aí. Já chegou. Cadê? Tá na cena, criança. Já chegou. Quem é que tá fazendo? Cadê? É a taça a taça mundial do Palmeiras, tá chegando aí? Cadê? É isso aqui? É, Valdeir, dá, Valdeir. Não, entrega tudo. Entrega tudo. É isso,